Fala galera, beleza? Estamos de volta aí. Tive uma semaninha fora aí por algumas questões de saúde, mas já tô bem, tô tranquilo, tô de volta. É, Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês. Separei aqui dois trades para a gente conversar, trocar uma ideia, entender um pouco mais ali sobre contexto, por que escolher um trade, por que não escolher um trade, por que optar por operar um par, por que optar por operar outro par. Então, eu consegui aqui identificar duas oportunidades bastante didáticas em relação a isso, e é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Antes disso, só dar alguns recados, mostrar algumas coisas. Primeiramente, aqui, queria compartilhar com vocês como é que tá saindo a galera na comunidade, tá? Lembrando, a comunidade ela é gratuita, não tem custo, tá? E de muito tempo que eu tô nesse mercado com comunidade, poucas vezes eu pude observar e ver isso, tá? Olha a quantidade de gente obtendo certificados aqui todos os dias de forma consistente, sacando das contas, tá? Ah, Tudo com material gratuito que é passado na comunidade, tá bom? Não tem mentoria VIP, grupo VIP, operação oculta, escondida, que eu só vou te ensinar se você me pagar. Não tem isso aqui, tá? Tudo que é ensinado está disponível tanto aqui no YouTube quanto na comunidade, tá? Então olha a quantidade de certificado que essa comunidade vem, a galera vem conseguindo. E tudo graças ao esforço da galera, né? E do material que é disponibilizado aqui para vocês. Então, logo que vocês entram aqui na comunidade, já tem um passo a passo do que vocês devem fazer, o que vai acontecer aqui, né? Assistir os vídeos no YouTube e depois recorrer aos materiais desses canais. Basicamente, aqui no FAQ eu tenho o operacional completo, separado entre o bias, o fluxo e os padrões de entrada. Depois, aqui em Resources eu tenho mais material para vocês, como exemplos. Tenho Notion aqui que eu utilizo. Depois, aqui em Trades eu tenho vários trades que eu fui executando e fui catalogando aqui para vocês. Eu vou voltar a fazer isso. Antes eu estava registrando só no meu Notion, porque aqui já tem muito material, mas muito mesmo. E tudo muito bem comentado, tá? Nessa época que eu nem tinha um indicador. Então, aqui para vocês terem uma noção, aqui está todo o material do operacional, desde a criação do operacional, beleza? Aí, depois aqui em casos de estudo, nós também temos aqui mais material com trades mais comentados, tá? Aqui não foram trades executados, mas foram oportunidades que eu fui identificando nos meus backtests e fui colocando aqui para vocês, beleza? Então tem muito material e a galera tá de parabéns, a comunidade tá cada vez mas se empenhando e vendo que realmente funciona. O negócio é seguir, ter foco, deixar de tentar operar a reversão, tem que seguir ali a tendência que vamos ter sucesso, beleza? Hoje temos aí aproximadamente 511 membros e é isso, galera. Parabéns aí pelo resultado de vocês, tá? Bom, eu vou também mostrar aqui para vocês a página, né, onde vocês conseguem entrar na comunidade, aonde que tem informações sobre o indicador, porque muitas pessoas ainda me perguntam no Instagram, me perguntam no próprio YouTube, então eu quero deixar isso registrado aqui para ficar mais fácil. Para além disso, todos os vídeos aqui do canal, na descrição tem o link para o indicador, tem o link para a comunidade, tá tudo aqui, mas eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, aqui nessa página, tá? No realedgefx.com, tá aqui o endereço. Basta aqui vocês entrarem nessa página e tem um botão aqui, ó, comunidade pública. Clicou aqui, ele vai redirecionar vocês para o servidor do Discord, acede ao servidor e aguarda aprovação. Não tem que fazer mais nada. E sobre o indicador é edmap.realedgefx.com. Aqui vocês têm tudo sobre o indicador, o que que faz, o que que ele aborda. Tem também aqui um vídeo, né, completo sobre o indicador, um vídeo grande por sinal, então um vídeo para aí de uns 49 minutos. Aqui está falando não só sobre o indicador, mas eu fiz também uma revisão sobre o operacional, mas é um vídeo muito bom pro indicador e também pro operacional, tá? Tem tudo aqui, depois basta clicar aqui, obter no indicador,
vocês vão ser redirecionados ali para a página, faz a assinatura, depois vai receber um e-mail, entra aqui dentro, coloca o usuário do TradingView, clica em Claim e pronto, já vai ter acesso ao indicador, beleza? Então esses foram os primeiros recados e agora vou trocar uma ideia com vocês a respeito das duas entradas ali que eu separei, que vão ser duas entradas que bastante didáticas, assim, a gente consegue identificar ali coisas relacionadas ao contexto e tomada de decisão, beleza? Então, partindo aqui para o nosso TradingView, são entradas recentes, tá? Foram entradas do dia 14 e do dia 15, salvo erro, beleza? Então, aqui a gente começa no GBP/USD e a primeira coisa que eu faço, né, quando eu vou começar a operar, espero chegar ali na sessão de Londres, que é a primeira sessão que eu opero, então vamos esperar ali terminar Tóquio. Quando termina a sessão, eu passo a observar o cenário que eu tenho, beleza? Então, voltando aqui, começou ali minha sessão de Londres, o que que eu olho? No canto aqui da esquerda eu tenho meu gráfico de 1 hora, e aqui eu tenho a tabelinha do indicador. Eu vou aumentar ela para ficar mais fácil de vocês verem aí em casa. Vou botar aqui. Então eu tenho aqui a tabelinha do indicador me dando as informações que eu preciso relacionadas ao bias e ao fluxo. Então em cima aqui eu tenho o bias, que está me dizendo que é comprador. Tenho nesse sinal aqui 80% de força, ou seja, foram várias coisas que foram ativadas e me deu uma confiabilidade de 80%. E eu tenho o gatilho que o indicador usou para determinar que seria compra, que foi consumo de liquidez, mais o contexto, ou seja, onde aconteceu esse consumo, beleza? Começo a minha sessão também sabendo ali que eu tenho um fluxo de alta, ou seja, o ME que está ativo, o Mid-Time Frame Engulfing é de compra, e ele foi ativado ali no 1,33,279, que é exatamente onde está marcando essa linha. Então eu já sei que é compra, tá? Eu já começo ali o meu dia sabendo a direção que eu estou olhando para o dia, que é compra. Eu sei qual o fluxo que eu estou nesse momento, a hora que o mercado está acontecendo. Eu sei também que é compra. Eu preciso agora das outras etapas. Quais são? Eu preciso construir ali o meu contexto. Para eu construir esse contexto, eu preciso identificar algumas coisas. Eu preciso que o preço esteja, por exemplo, dentro de uma região de Fair Value Gap de 1 hora, que são os POIs, que ele esteja o mais próximo possível da região dos 50% do indicador, ali do range do ME, e que haja um consumo, seja de 15 minutos, se eu estiver dentro de um POI de 1 hora, por exemplo, ou o próprio consumo de 1 hora no que diz respeito às old highs, old lows, de 1 hora. Pode também ser o consumo de uma máxima, de uma mínima de uma sessão, ou até mesmo da máxima e da mínima da semana, ou do próprio dia, do dia anterior, beleza? Então é isso que eu tenho que aguardar, é isso que eu preciso esperar. Obviamente eu já deixei o trade aqui marcado para vocês, eu vou explicar cada cenário. E pronto. Começa ali a minha sessão de Londres. O que eu já tenho logo aqui no comecinho da sessão, tá? Eu tenho o meu preço dentro de um POI de 1 hora, tá? A única questão ali que eu ainda não tive um consumo. Além de eu não ter tido um consumo, eu também não tive nenhum padrão que me identificasse uma compra, tá? Eu desabilitei aqui, eu vou até voltar, só eu tinha desabilitado a plotagem do indicador no que diz respeito aos sinais, né? A mostrar o MC e o LE. Por que eu desabilitei? Para vocês entenderem nesse cenário como é importante a gente saber o operacional e não só seguir o sinal do indicador. Porque lembra que eu já expliquei isso a vocês na comunidade, nos vídeos. O indicador ele plota os padrões que acontecem com maior frequência, mas eu não ploto aqui os padrões que acontecem menos, que tem menor confiabilidade. Então, se vocês, fazendo uma pausinha aqui, se vocês souberem um operacional como um todo, conhecerem ali os modelos todos de entrada, vocês vão conseguir tirar proveito de trades que às vezes o indicador não vai mostrar. O indicador não vai mostrar simplesmente porque não foi programado para mostrar todos os padrões. Ele está sempre a mostrar os padrões que têm mais assertividade, que acontecem com mais frequência,
para facilitar a vida de vocês na hora de identificar esses padrões, tá? Então, é muito importante vocês conhecerem o operacional, e eu quero voltar aqui nesse arquivo que está disponível lá na comunidade. Eu tenho 8 padrões de entrada, todos derivados do mesmo padrão, certo? Só que são 8 formas diferentes de executar entradas, das quais o indicador só plota as que tem MC e LE. O indicador não plota essas oportunidades aqui, que seriam um CISD, vamos assim chamar, tá bom? Essa aqui ele não plota, essa ele não plota também aqui os Fair Value Gaps. Então a gente precisa conhecer do operacional para poder executar as outras oportunidades que o indicador não mostra. De toda forma, se vocês quiserem apenas, né, seguir o indicador, ainda assim é muito assertivo e muito fácil. Olha, eu não quero me preocupar com outros padrões de entrada, tá tranquilo, pode seguir o indicador, mas eu quero mostrar para vocês que existem outras opções, outras oportunidades, beleza? Então, voltando para o TradingView, eu vou deixar ele plotando para vocês verem que, lembrando que essas setas foram oportunidades que aconteceram, tá? E pronto. E agora o que eu tenho que aguardar aqui é o meu consumo de liquidez, beleza? Para acontecer ali o meu consumo de liquidez e eu conseguir executar o meu trade na direção que eu tenho o meu bias. Então nota que aqui dentro da seção de Londres eu ainda tenho um bias de venda, ou desculpa, um fluxo de venda. Não tive aqui, eu tive consumo, mas voltando aqui, vamos lá. Por que essa entrada aqui não aconteceu? Quando esse candle aqui fecha, ele já vai inverter meu fluxo. Então, olha lá, já tenho um fluxo de venda. Não importa mais aqui se ele me der um setup de compra. Não vou executar, tá? Tanto que o indicador por si já não vai plotar mais. Por quê? Se eu tenho fluxo de venda, ele só vai plotar oportunidade de venda. E vocês, conhecendo os padrões, por exemplo, vocês conseguem perceber que isso daqui seria um padrão de entrada, né? É um MC mais um LE. Só que eu não faço eu não executo esse trade porque eu estou contra o fluxo, eu não opero contra o fluxo. E se eu tentasse executar esse padrão, muito provavelmente eu teria um stop, tá? Então tá aqui para vocês o stop, beleza? Então por isso que eu sigo o fluxo, eu não opero contra o fluxo, jamais, hipótese alguma, tá? Então voltando aqui, quando chega ali na seção de Nova York, um pouquinho antes ali da seção de Nova York, eu já tenho o meu preço confirmando o meu fluxo de compra. Então, nesse momento, quando começa a sessão de Nova York, eu já tenho o meu fluxo comprador. Eu preciso aguardar agora um consumo, beleza? Então, eu já tenho todos os cenários, ó. Fluxo apontando para o mesmo lado do bias, estou dentro de um Fair Value Gap de 1 hora, eu preciso de consumo. Eu vou aguardar isso acontecer, tá? Ó, notem que aqui nessa região, isso aqui foi um consumo, mas não houve padrão, beleza? Não faço nada. Depois, nesse momento, houve o consumo do fundo de Londres, né? Então, esse aqui era o fundo de Londres, era uma mínima de 1 hora, ele toca no Fair Value Gap de 15 minutos, eu tenho um cenário perfeito, eu preciso da entrada. Só que o que acontece? Olhando aqui de cara, vocês vão ver que não houve o padrão de MC, não houve o Manipulation Candle aqui. Só que eu tenho uma sequência de candles de baixa. Eu ainda posso identificar aqui um dos outros padrões que o indicador não plota, tá? E um outro ponto importante é que se eu for no euro, nesse mesmo ponto, vocês vão ver que aqui eu não tinha condição de entrada, porque eu estava com fluxo de venda e eu não opero contra o fluxo, beleza? Então, ó, aqui no euro eu tinha um fluxo de venda, houve consumo, estava dentro de um Fair Value Gap, tudo tranquilo, mas eu não opero contra o fluxo, então não tem entrada para mim. Voltando no GBP, que era a única coisa possível de eu operar, eu aguardei o preço formar. Então, esse candle aqui confirma o padrão para nós, né? Que só tem um LE, que é o CISD, uma sequência de baixa engolfada, invertida, Low Time Frame Engulfing. Beleza, virou aqui a minha estrutura, beleza? O que eu fiz no momento que esse candle fechou? Minha ordem estava aqui. Qual que é o lance aqui? Eu tento usar os meus stops sempre com 100 pontos. Nem sempre é possível. Então, às vezes, eu uso o gráfico de 5 minutos para identificar onde eu tenho um fundo mais próximo que permita com que a minha operação seja ainda executada dentro do contexto, dentro do razoável para se ter um stop, num fundo protegido,
e que eu consiga diminuir meu stop. Então, nesse momento, eu caio para os 5 minutos. E nos 5 minutos, o que eu tinha? Eu tinha esse fundo, tá? Eu também já falei muito sobre isso na comunidade, mas é bom a gente sempre deixar registrado. Então, o que eu faço? Eu sempre tento cobrir esse fundo, porque o 15 minutos iria me fazer ter um stop de 200 pontos. Isso é muito grande, tá? Para uma operação de day trading, é muito grande. Então, eu vou sempre tentar pegar no melhor ponto, que é ali, e vou usar aqui os 5 minutos para cobrir. Ou seja, qualquer coisa que vier abaixo desse fundo, mesmo nos 5 minutos, já vai descaracterizar a minha operação, né? E um outro ponto importante é se vocês observarem como essa descida aqui foi formada. Isso é muito importante, tá? Olha só, o preço custa descer aqui, ó, tá? Tem muita indecisão, depois o preço vem muito devagar. Olha a diferença do preço quando ele tende a subir. Eu estou num fluxo de alta, os movimentos de alta são muito mais explosivos. Ou há pouco pullback, tá? Olhem aqui como esse movimento é explosivo. Então, esse fundo é tranquilo, é fácil de eu proteger. E o muito importante vocês conseguirem ver isso para conseguir identificar essas oportunidades enquanto o mercado está correndo. E o estudo vai fazer com que vocês tenham a condição de ver isso de forma muito simples, beleza? Então, beleza, eu tenho aqui o meu stop posicionado abaixo de um fundo protegido nos 5 minutos, consegui diminuir meu stop. Próximo candle, não ativa minha ordem. Não ativando a minha ordem, eu tenho a formação do meu segundo padrão que o indicador não plota, que eu mostrei para vocês lá naquele documento. Esse padrão eu tenho que fazer o quê? A minha ordem tem que vir aqui no 50% do POI, tá? Se for um stop pequeno, tipo, digamos que eu colocasse aqui na entrada, a entrada aqui, e aqui eu tivesse em volta, em torno de 100 pontos. Beleza, eu poderia colocar aqui. Como não é o caso, eu mantenho o meu stop posicionado abaixo daquele fundo relevante, no 50% do POI, e acabou. Aqui não há mais o que fazer, não há mais movimento, não há mais formação de padrão, tá? É só deixar a ordem. A ordem foi executada e o preço a partir daquele ponto pagou ali para nós 4R, tá? Em geral, eu tento buscar 3, mostrando aqui para vocês que nessa operação específica a gente poderia ter 4Rs aqui, beleza? Então, muito importante esse trade aqui, pessoal. Ficou muito bem explicado para vocês como é que é a ideia na hora de a gente montar um contexto, na hora de eu pensar aonde eu vou posicionar o meu stop, na hora de eu escolher o par que eu vou operar, tá? E a gente vai tratar agora de um segundo trade também no GBPUSD no próximo dia, né? No dia 15 agora, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, o trade do dia 15 na quarta-feira. Aonde eu tive a oportunidade de executar tanto no GBP quanto no euro. E por que eu escolhi pegar uma oportunidade no GBP e não no euro? Beleza? Então, voltando aqui, vamos dar continuidade aqui e passar para o próximo dia até chegar na sessão de Londres, beleza? Então aqui começou o próximo dia, não estamos na sessão de Londres, ainda estou em Tóquio, ok? E aqui vai começar a minha sessão de Londres. Quando começar, a gente vai... Pronto, começou a sessão de Londres. De praxe, o que eu tenho que fazer, galera? Primeira coisa, preciso ir à consulta do indicador para saber, pô, eu tô com bias de compra e tenho fluxo de compra, né? Se eu olhar no euro, eu tenho a mesma situação, beleza? Eu tenho um bias de compra aqui e um fluxo de compra, né? Tô dentro de um Fair Value Gap de 1 hora, nessa região, tá tranquilo. Ainda não houve nenhum tipo de consumo. E aqui o preço vai acabar formando um padrão, beleza? Vamos ver aqui a formação do padrão. Mais um. Isso. Então aqui a gente tem um padrão. Deixa eu só ver se eu estou mostrando aqui. Pera lá. Show time frame, arrows, Fibonacci, NC. Ok. Então aqui nós temos a formação do padrão, beleza? Por que eu não peguei esse trade? Primeiro, se nós observarmos aqui no euro, eu tive a formação de mínimas relativamente iguais aqui
numa hora, tá? Então essa aqui é uma mínima relativamente igual, que não faz sentido eu tentar entrar numa operação dessa, porque esse consumo de liquidez aqui pode acontecer fatalmente, beleza? Para além disso, eu não tive nenhum consumo relevante, né? Não houve consumo aqui. Consumo de 15 minutos, galera, para mim é sweep, é sombra, tá? Ou a sombra, ou quando o preço viola e volta na vela seguinte, tá? Então, isso para mim é consumo no 15 minutos. Então aqui eu não tive nenhum consumo relevante, esse fundo não foi violado, esse fundo foi violado, mas depois o preço veio bué e depois subiu. Então, para mim isso aqui não é consumo. Então, essa região aqui para mim, horrível no euro. Não executei o trade por conta disso. Quando eu olho no GBP/USD, eu já tenho um cenário completamente diferente. Vou voltar para marcar mais coisas aqui para vocês, beleza? Então, o que eu tinha aqui no GBP/USD e por que eu optei em executar no GBP/USD e não no euro? O preço já estava praticamente na região de 50%, eu já tinha tocado, certo? Eu estava dentro de um Fair Value Gap de uma hora, de um POI de uma hora. Então, pô, dois fatores bastante importantes para mim. Para além disso, eu tive o consumo de liquidez de 3 fundos. Então, notem, um aqui, 15 minutos. Por que eu estou usando 15? Porque eu estou dentro de um Fair Value Gap de uma hora. 2, 3. Tá? Então, para além disso, eu também tinha aqui a formação de um Fair Value Gap de 15 minutos. E esse trade também é mais um trade para vocês entenderem como o indicador funciona e por que é importante a gente saber executar as operações independente do indicador, tá? Eu vou avançar um pouco só para vocês verem quando o indicador vai plotar de fato o padrão, para vocês perceberem uma coisa. Olha só, o indicador plota o padrão exatamente quando essa vela aqui abre, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver o padrão ali. Deixa o indicador terminar de carregar. Aqui ele viola, abre a sessão, começa a subir o preço, mais um pouquinho e pronto. Apareceu aqui o padrão. Por que esse padrão aqui foi plotado e esse que eu marquei manual não foi? O indicador, galera, ele considera sempre o último válido como sendo o padrão que ele vai plotar. Ou seja, esse padrão aqui, ele não foi invalidado, então ele ainda é válido. Se esse candle, que foi o Manipulation Candle, houvesse um fechamento abaixo dele, automaticamente esse padrão era inválido e não seria plotado mais. Esse padrão que eu marquei para vocês, ele é um padrão válido, mas pro indicador, o corrente, o atual, ainda é esse. Por isso que o indicador não plotou esse, tá bem? Por isso que é bom conhecer, porque eu posso fazer uma entrada adiantada, eu não preciso esperar 100% do indicador para fazer a entrada. Então, eu faria essa entrada aqui e pelo indicador eu faria essa entrada aqui, tá bem? Na região. Aqui eu teria um pouco mais de stop, seria 135 pontos. O que eu poderia fazer seria cair aqui nos 5 minutos e tentar identificar algum fundo que fosse mais relevante. Nesse caso não teria nenhum fundo. Então o que eu poderia fazer nessa situação? Ou eu poderia encaixar a minha entrada aqui nos 50% para tentar cobrir esse fundo e ter ali por volta dos 105 pontos, ou simplesmente colocar a entrada onde estava e assumir um stop maior e buscar um retorno menor, beleza? Essa entrada foi executada, foi enviada na comunidade e eu expliquei o motivo dela, beleza? Então, só compartilhando com vocês no vídeo o porquê que foi feito aqui, o porquê que é importante saber do operacional para conseguir executar os trades da melhor forma possível. Então, não usando 100% do sinal do indicador, porque eu teria um trade na mesma, mas aqui eu tive consumo, tudo que eu preciso para executar a entrada, tá? E aí tivemos um trade com 3 R's, beleza? Então, depois desse trade em Nova York, ele acabou andando ali até 4 R's, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu tivesse pego a operação usando 100% do sinal que o indicador forneceu, quanto que eu conseguiria buscar nesse trade? Deixa só ele plotar aqui novamente, beleza? Então, eu pegaria essa entrada aqui, 130 pontos.
já sei que ele foi ali no 4R, que seria o máximo, certo? Então, na mesma, eu teria um trade aí de 2,5, 2,47, tá? Não tá mal, mas sabendo disso, eu consigo ter um retorno maior, beleza? Bom, galerinha, esse foi mais um exemplo para vocês de definição de contexto, de aplicação dos conceitos do operacional para não serem 100% dependentes do indicador, apesar de que o indicador ele plota tudo que vocês precisam, mas se vocês conhecem do operacional, vocês conseguem se posicionar ainda um pouco melhor. E muito importante vocês estudarem, saberem a formação do contexto para aplicar os melhores trades possíveis, beleza? Então é isso para esse vídeo. Na semana que vem vou estar de volta, vou trazer novos insights para vocês, vou falar talvez um pouco sobre gestão, enfim, vou pensar num conteúdo legal para a gente sempre ter coisa nova aqui no canal, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!